Boa noite, irmãos, querida Igreja Batista em Boquetá. Sejam bem-vindos a mais esta celebração. Vamos louvar o nome do Senhor. Descanse nos braços do Senhor. Por maior que seja a situação que você esteja vivendo neste momento, o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Descanse no Senhor. Sobre a tempestade eu vou.
precisamos nos humilhar aos pés do Senhor, como servos, para alcançarmos a santidade com o Senhor. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus, tu és a nossa fonte. Aleluia.
sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de
acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. É uma honra participar desse culto. Eu sei que você aí da sua casa está acompanhando com saudade de estar aqui na igreja. Eu sei que muitos irmãos gostariam de estar aqui conosco, mas ainda não é possível. Mas temos esperança de que isso vai acontecer em breve. Hoje, vários irmãos, vários membros da igreja saíram e foram às casas dos irmãos que não podem estar aqui, né, que estão ainda em isolamento por conta de serem pessoas do grupo de risco. Então, vários irmãos saíram hoje pelo bairro e até fora do bairro, né, foram até em locais distantes onde residem essas pessoas. E foi uma experiência muito boa, foi uma experiência extraordinária a gente poder rever algumas pessoas com todos os cuidados foram tomados de afastamento, cuidados de distanciamento, uso de máscara, não houve aglomeração, eram grupos bem pequenos que ficavam do lado de fora da casa da pessoa, na rua, ou num lugar bem distante, onde podiam ler um salmo, foi o Salmo 40 que foi lido, onde podiam ler o salmo, podiam orar, mas sem colocar essas pessoas em risco, nem a si mesmas. O objetivo foi esse, e foi uma experiência extraordinária. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que participou, tanto aqueles que receberam, quanto aqueles que puderam ir. Agradeço também pela ajuda, pela contribuição de cada pessoa que aqui veio, né? Aqueles que estão aqui cantando, aqueles que estão adorando a Deus, aqueles que estão transmitindo a mensagem através da música e aqueles que estão trabalhando para que isso tudo aconteça. Não é fácil, não é algo tranquilo, não é algo que a gente está acostumado, mas há uma dedicação assim extraordinária dessas pessoas. Eu agradeço a Deus por cada voluntário que está participando aqui. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. No Evangelho conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 6. O versículo 22 até o versículo 23. São esses 2 versículos apenas. Diz assim o texto: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Que Deus, nosso Pai, nos dê sabedoria para entendermos a sua palavra e podermos assim aprender dele e colocar em prática na nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, você que de algum lugar nesse mundo está acompanhando esse culto. Esse texto,
esses dois versículos estão entre uma fala de Jesus que diz que é para não ficar preocupado, não ficar ansioso, não ficar buscando guardar tesouro no céu, aliás, na terra, e sim se preocupar em guardar tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, o ladrão não rouba, onde ele não é consumido de outra forma. E logo depois que Jesus fala sobre a candeia do corpo, ele vai falar que não há como servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou vice-versa. Não dá para adorar a Deus e a Mamon. É isso que Jesus coloca aqui. Dizendo que qualquer um que se curva, qualquer um que deixa de ser dono dos seus bens ou do seu dinheiro e passa a ser possuído pela avareza, pela ambição, pelos seus próprios bens, essa pessoa, ela na verdade é um adorador de uma potestade chamada Mamon. É o Deus que simboliza a riqueza, né? O Deus daqueles que são ambiciosos, gananciosos, avarentos. Pois bem, Jesus, no meio dessa conversa sobre não acumular tesouro na terra, ou não ficar baseando sua vida naquilo que acumula na terra, que não pode levar consigo, mas se preocupar com o tesouro no céu. E quando ele fala logo depois de não dar para adorar a Deus e a Mamon, ele colocou esse texto, essa fala, essa frase: os olhos são a lâmpada do corpo, a candeia do corpo. E se os olhos forem bons, todo o corpo está cheio de luz. E se os olhos forem maus, o corpo está em trevas. Interessante que existem algumas expressões que falam sobre alguém que cobiça demais o que é dos outros, alguém que tem inveja do que é dos outros. As pessoas chamam de olho grande, olho gordo. Algumas vezes já me perguntaram: pastor, esse negócio de olho gordo pega? Olho grande atrapalha a vida da gente? Olho grande pode causar tropeço? Muita gente já me perguntou isso. Se a inveja dos outros ou o olho grande do outro pode causar atraso na minha vida. Pois eu digo que eu não acredito nisso. Eu não acredito que alguém que tem Jesus na sua vida, que tem o Senhor com ele, é objeto da ação de olho grande ou de olho gordo de alguém. Eu não acredito dessa forma. Eu creio que nós temos o mais poderoso conosco, o mais valente. Mas o olho grande, ou o olho gordo, ou a inveja, ou o olhar cobiçoso, sim, ele atrapalha quem os tem. Eu li certa vez que uma pesquisa que fizeram, mapearam através de exames, a parte do cérebro que é assim, afetada pela inveja. Interessante isso. A parte do cérebro afetada pela inveja é a mesma parte do cérebro que é afetada quando eu sinto dor. Então, se eu der uma topada, a parte do meu cérebro que sente aquilo, que é afetada por aquela topada, é a mesma parte do cérebro afetada pela inveja. A inveja, ela causa dor em quem tem. Então, o olho mau, o olho ruim, como está aqui, ele torna a vida da pessoa tenebrosa. Então, a forma como a gente vê o mundo é importante a beça. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui. Eu citei a inveja como exemplo, eu posso citar outras coisas que são afetadas na vida da gente pela forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente vê o que nos cerca, a forma como nós enxergamos o próximo, a forma como enxergamos a vida de quem nos cerca, ou a vida das pessoas que convivem conosco, a forma como elas vivem, ou seus hábitos, ou suas atitudes, ou sua conduta, a forma como eu vejo as circunstâncias, a forma como eu enxergo o Brasil hoje, ou o mundo hoje, ou a pandemia, como eu vejo isso tudo. A maneira como eu enxergo
aquilo que está ao meu redor, vai definir se a minha vida é iluminada ou não. Vai definir se eu sou alguém que tem uma vida luminosa, iluminada, ou se eu sou alguém que tem uma vida de trevas. E aí, quando eu olho esse texto, eu vejo aqui que os olhos maus, do versículo 23, se os seus olhos forem maus, essa expressão mal, olho mau, ele está relacionado à ganância também, à avareza também, à cobiça também, mas muito mais do que isso. O olho mau aqui é aquele olho que não consegue ver beleza na graça. É o olho que não consegue ver beleza na bondade de Deus. É o olho que olha o perdão dispensado a alguém e entende como sendo injustiça. É o olho que olha o amor como sendo fraqueza. É aquele olho mau que não consegue ver beleza na generosidade, na bondade. Então, esse é o sentido do olho mau desse texto. É o olho que não consegue ver na generosidade, na graça, no amor de Deus, a beleza que Ele merece, a beleza que Ele tem. Então, quando nós vemos se os seus olhos forem maus, e cuidado com os seus olhos, porque Ele é a lâmpada do seu corpo, nós vemos que os olhos maus são aqueles olhos que enxergam o mundo sempre com um olhar de condenação, um olhar de ódio, um olhar que não tem generosidade em relação ao próximo. Essa expressão, ela é vista aqui, esses olhos maus, é vista lá no capítulo 20 de Mateus, quando Jesus fala da parábola dos lavradores, em que Jesus convida pessoas cedo para trabalhar na lavoura e combina com elas o pagamento para elas trabalharem 12 horas. E essas pessoas trabalham. E no meio do dia ele convida outros para trabalhar pelo mesmo valor de salário. Quando está terminando o dia, a pessoa vai trabalhar 1 hora, ele combina o mesmo valor. Então o Senhor daquela lavoura, o patrão ali, vai pagar as pessoas, e quando aquele que trabalhou 12 horas viu o outro que só trabalhou uma recebendo o mesmo valor, ele acha ruim. E o Senhor da lavoura diz: olha, a graça, a bondade é minha. Você está com os olhos maus, porque você está olhando a vida dos outros. O que eu combinei com você? Combinei pagar a diária, está aqui o seu valor. O meu dinheiro eu faço com ele o que eu quiser. É o mesmo que Deus estivesse dizendo: a minha graça, eu faço com ela o que eu quiser. Muitas vezes as pessoas olham para o outro, para o próximo, e vê aquele sujeito que estava perdido, que estava no vício, que estava caído, que estava no crime. Olha para aquela pessoa com um olhar de condenação e dizendo: esse aí não merece a graça, olha o passado dele. Tem gente que gosta sempre de citar isso: olha o passado do fulano, olha o passado do cicrano. Não temos direito de olhar o passado de ninguém, o único que tem direito de olhar o passado é Deus. E Deus olha para as pessoas com generosidade, com graça. Então nós muitas vezes reclamamos que Deus, ou exigimos que Ele não perdoe A, B ou C. Que Ele não tenha misericórdia de A, B ou C. Porque nossos olhos são olhos maus. Então eu aprendo nesse texto aqui, que eu não posso olhar o mundo e enxergar o mundo pelos meus olhos, pelo meu ponto de vista. Porque muitas vezes as pessoas enxergam o mundo pelo filtro, pela lente dos seus traumas, dos seus preconceitos, das suas taras. Tem gente que vive vendo indecência nos outros. Tem gente que olha tudo é indecente, tudo escandaliza. Crente imaturo é o que se escandaliza. Porque uma pessoa espiritualmente madura nunca vai falar: estou escandalizado. Tem gente que vive dizendo: estou escandalizado. Você está escandalizado porque você é imaturo. O crente maduro não se escandaliza. Está indecente? Não olha. Tu achou que está aparecendo demais?
Olha para o outro lado, tem um ditado lá na minha infância que eu ouvi, o que os olhos não veem, o coração não sente. Se você achou indecente, vira o rosto, vai para o outro lado. Não se contamine, porque se seus olhos forem maus, o teu corpo está em trevas. Tem gente que acha indecente, olha que roupa indecente, mas não tira o olho, aquele olho enorme em cima, olho mau, olho tarado. Então não olhe o mundo pelas suas taras, pelos seus traumas, pelos seus preconceitos. Os preconceitos embaçam os olhos da gente. A gente não consegue ver coisas boas em pessoas que realmente têm coisas boas para oferecer, porque o nosso preconceito não permite que vejamos. Então não olhe o mundo pelas lentes da sua história, dos seus traumas, da sua maldade mesmo. Também não olhe o mundo pelo que os outros veem, pela lente dos outros. Tem gente que é influenciável, tudo que falam acredita. Tudo que dizem e publicam acredita. E elas multiplicam muitas vezes notícias falsas, porque estão olhando o mundo pela lente dos outros. Estão olhando o mundo pelos olhos dos outros. Não olhe o mundo pelo olhar dos outros, porque muitas vezes o olhar dos outros também está errado. Não acredite em tudo que contam para você. Não acredita em todas as notícias que te contam ou que chegam na tua casa. Não olhe o mundo, não enxergue o mundo pelo olhar dos outros, porque às vezes, e muitas vezes, os olhos dos outros são olhos maus. Quer olhar ou enxergar o mundo bem? Enxergue pelos olhos de Jesus. É interessante que o Senhor Jesus, ele olhava o mundo como ele é. Ele não se impressionava com a aparência. Ele não ficava impressionado com a forma de vestir elegante de algumas pessoas. Porque ele conseguia ver como as pessoas realmente são. Que muita gente cheirosa, perfumada por fora, fede a morte por dentro. Muita gente cheirosa e perfumada por fora, fede a morte por dentro. Então não olhe o mundo de outra forma, olhe como Jesus vê. É interessante que Jesus, quando viu um fiscal corrupto, quando Jesus viu um fiscal corrupto, ele viu nele um apóstolo. Quando Jesus olhou uma endemoniada, ele viu nela uma serva. Quando Jesus olhou para uma prostituta, ele viu nela alguém que ungiu os seus pés, lavou os seus pés com lágrimas e ungiu com um unguento perfumado. A forma de Jesus ver as pessoas e ver o mundo era diferente. Ele olhava as pessoas com amor. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a gente vai ver um homem que se aproxima de Jesus, e esse homem ainda estava perdido, mas diz o texto que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Olha que coisa interessante, a forma como Jesus olhava para as pessoas. Para o perdido, para o materialista, para aquele que ainda não queria segui-lo. Diz o texto, Jesus olhou para ele e o amou. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes, extremamente felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus queridos, a gente precisa ter os olhos bons para ver Deus em tudo. A gente precisa ter os olhos bons para buscar enxergar Deus em tudo o que está ao nosso redor. Eu preciso ter olhos bons para ver Deus nos meus irmãos que estão aqui. Eu preciso ter olhos bons para ver Deus nos meus irmãos quando eu vejo suas fotos e seus vídeos nas redes sociais, ou quando eu vou em suas casas, como fui hoje, e pude vê-los. Eu preciso ver a presença de Deus na bondade que se multiplica num mundo caótico e doente. Eu preciso ver Deus presente ali. Quando a gente tem olhos bons, quando a gente é limpo de coração, e só pode ter olho bom, só pode enxergar o mundo de forma iluminada,
Quem é limpo de coração, só esses verão a Deus. Então, quando eu olho com o coração limpo para as pessoas, eu vejo numa pessoa que eu acabei de conhecer um grande amigo que surge. Quando eu olho com o coração limpo, um viciado caído na sarjeta, eu vejo ali alguém restaurado. Quando eu olho com o coração limpo, eu vejo um perdido como alguém que vai ser salvo, como eu e você, que encontramos o Senhor Jesus e a sua graça. Continuamos pecadores, mas somos resgatados por Ele. Então, quando eu olho uma pessoa assim, eu vejo um irmão. Quando eu olho alguém que tem uma fé diferente da minha, eu vejo alguém ali que busca com sinceridade a Deus e precisa um dia conhecer o verdadeiro evangelho. Mas eu não olho como inimigo, adversário, como alguém que é contra mim. Eu olho como alguém que potencialmente é um filho de Deus. Então, quando eu olho para o cônjuge, quando você olhar com o coração limpo para o seu cônjuge, para o seu marido ou para sua mulher, você vai olhar alguém que vai ser a melhor companhia para você pela sua vida afora. O limpo de coração quer enxergar Deus em tudo, quer ver a presença de Deus em tudo. Como são os seus olhos? Como você enxerga o mundo? Você está enxergando tudo que está acontecendo ao nosso redor hoje, toda essa privação que nós temos, com que olhar? Com um olhar de esperança ou com um olhar de amargura? Com o olhar de quem está ansioso para viver de novo na comunhão das pessoas que ama? Ou com o olhar de alguém que quer condenar a todos e até a Deus, dizendo que Deus é culpado e que Deus quer ver a desgraça que está ao nosso redor? Como é o seu olhar? Os limpos de coração veem a Deus. As pessoas que têm olhos bons iluminam a sua vida, porque o olhar bom torna a pessoa luminosa. Que Deus transforme a nossa forma de ver, que Deus nos dê a visão certa, que Deus nos faça enxergar o seu amor e a sua graça dispensada sobre todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos orar nesse momento a oração de encerramento desse culto. E você aí na sua casa, receba a paz, a bênção, a graça de Cristo. E agora, meus amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, onde quer que estejamos agora, e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe.